globais de obesidade vêm aumentando durante as últimas décadas. O excesso de peso é um dos problemas principais de saúde pública e traz consigo diversos impactos para a saúde do paciente, tanto mental quanto físico. O tratamento nutricional é um dos pilares para o tratamento dessa doença, para melhorar a qualidade de vida do paciente com obesidade. No âmbito do projeto Connect for Health, na entrevista de hoje, além da balança, uma abordagem nutricional no combate da obesidade, iremos tratar os diferentes aspectos da doença, desde o tratamento nutricional, as dificuldades encontradas na prática clínica, bem como algumas estratégias para a prevenção da doença. Eu sou Ana Carolina, licenciada em Dietética e Nutrição e investigadora pelo Instituto Politécnico de Bragança, e para me acompanhar nessa entrevista temos a presença do nutricionista André Carneiro. André é licenciado em Ciências da Nutrição pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde do Norte, formação em Nutrição no Desporto pela Faculdade de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, possui 2 formações em Coach e Empowerment pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, é membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas, especialista em nutrição clínica e exerce funções na Santa Casa da Misericórdia de Bragança e na Clínica Médica Dentária Vá Saúde. Seja bem-vindo, doutor André. Sabemos que uma dieta equilibrada é crucial na promoção de uma alimentação saudável e também na regulação do peso. Quais são os princípios de uma alimentação saudável? Quais são os alimentos que devem ser enfatizados e quais devem ser limitados? Muito bem. De facto, todos nós sabemos que a alimentação tem um papel preponderante no controle da obesidade e, no fundo, todos nós sabemos quais é que são os principais alimentos que devemos ingerir e aqueles que devemos consumir com mais moderação. O que acontece é que depois, na realidade e na prática, isso acaba por não acontecer e muitas das vezes acabamos por compensar de alguma forma o cansaço ou o stress com as escolhas de alimentos que não são tão saudáveis, que são mais calóricos e que podem inibir aqui e dificultar a própria perda de peso. No fundo, se olharmos para a roda dos alimentos, temos lá aqueles alimentos que devemos ingerir com maior quantidade. Estamos a falar das frutas, dos legumes, das fontes proteicas mais magras, carne, peixe, os ovos. Temos os laticínios, que são uma boa fonte também de proteína, que acabam por saciar a digestão mais demorada. Depois devemos evitar aqueles alimentos que são mais ricos em gorduras, mais ricos em açúcar, aqueles alimentos mais processados, com mais gordura saturada, devem ser consumidos com moderação. Eu não gosto de extremar posições, não costumo proibir alimentos. Agora, o que eu explico na consulta é que devemos ter alimentos que devemos consumir com mais frequência, com maior frequência, e outros que devemos consumir com mais moderação, não proibindo. Não há alimentos proibidos nem alimentos permitidos, porque acho que isso é uma abordagem que já está ultrapassada. Sim, e nessa expectativa de perda de peso, muitas vezes os pacientes recorrem a dietas muito restritas ou dietas da moda. Quais são as estratégias na prática que você recomenda para ajudá-los a perder peso, mas que eles consigam levar isso, que seja sustentável a longo prazo? Numa primeira abordagem, numa primeira consulta, interessa-me perceber muito bem o porquê daquele cliente, daquele paciente estar ali comigo, se já teve outras tentativas de emagrecimento ou não, e depois perceber qual é que é a dinâmica diária dele, ou seja, perceber as rotinas, perceber o tipo de refeições que faz, onde é que faz, se faz no trabalho, se faz em casa, se leva marmita, se não leva, se costuma encomendar comida, qual é que é o tipo de alimentos que gosta, é o que não gosta e quais é que são os alimentos que se ajustam à rotina do paciente. Se eu tenho um paciente que à meia da manhã não consegue e não é prático comer um pão, não faz sentido ter um plano alimentar com um pão para ele. Tenho que arranjar alternativas para que isto seja viável a longo prazo. E esta é a minha abordagem, é aquilo que eu acredito que resulta no tratamento da obesidade e no emagrecimento. Quando estamos a falar de planos alimentares, muitas vezes acabamos por falar em dietas, os pacientes acabam por falar em dietas. Quando falamos em dietas estamos a pensar em início, meio e fim. A minha ideia e aquilo que eu tento transmitir é que seja uma reeducação alimentar para conseguirmos
ser viável a longo prazo. Só vai ser viável a longo prazo se o paciente conseguir cumprir o plano alimentar com o mínimo de dificuldade e se identificar com os alimentos que tem no plano, e é essa a minha preocupação, é ajustar em conjunto com o paciente um plano que seja viável a longo prazo. Longo prazo. E quais são as principais dificuldades que os pacientes com obesidade encontram nesse momento? Muitas vezes a grande dificuldade é conseguir a consistência nos resultados. Isto porquê? Porque quem está com obesidade, com excesso de peso, muitas vezes está desesperado pela perda de peso, já tentou diversas dietas, muitas vezes muito restritivas, que não conseguem cumprir, lá está, a longo prazo, e depois aumenta aqui a frustração, aumenta o stress e acabam por compensar depois também muitas vezes com as escolhas alimentares erradas. Ou seja, aqui é uma bola de neve que não favorece este processo de emagrecimento. Portanto, que é identificar os principais erros, compreender, explicar que não estamos aqui para julgar qualquer tipo de comportamento, mas sim para ajudar, e depois transmitir confiança e que estamos ali, que podem contar connosco durante todo o processo para acompanhar, para motivar, para corrigir, explicar que não vai correr sempre tudo bem. E uma das grandes dificuldades na maior parte dos pacientes é que há pequena dificuldade, há pequeno... quando começam a estabilizar ali em termos de resultados, minimizar ali um bocadinho a perda de peso, ficam frustrados e depois acabam por entrar novamente naquele ciclo negativo, que não é isso que se pretende. Portanto, explicar muito bem o que é o processo de emagrecimento, o que é que vai ser, que vai haver fases boas em que vão perder peso, que vai haver fases em que vão manter e que vai haver desvios, e que esses desvios fazem parte do processo. E se nós conseguirmos suavizar isto e pôr o paciente à vontade e se identificar com a nossa abordagem, é meio caminho andado para conseguirmos resultados. Como você monitora esse progresso do paciente? Qual que é o fator indicativo que está no caminho adequado? O que as pessoas estão à espera que eu faça é que eu faça esta monitorização através do peso e massa gorda. E isto é aquilo que eu menos valorizo, ou seja, o número na balança não valorizo minimamente, porque não é isso que me vai indicar se estamos a ter um bom resultado ou não. Ou seja, para mim é mais importante que o paciente chegue à consulta e diga: olha, estou a conseguir cumprir o plano, não tenho fome ao longo do dia, afinal posso comer mais comida do que aquela que eu imaginava, perdi volume, olho ao espelho, já gosto daquilo que vejo, consigo vestir a roupa, as calças que não vestia há 2 meses. Isto para mim é muito mais importante do que qualquer número que possa aparecer na balança. Esta monitorização é através de volume, sim, perda de volume, mas autoconfiança, bem-estar, aceitação ao plano, e conseguir manter e ter um desvio ou outro e assumir que isso faz parte do processo. Isto é aquilo que eu pretendo atingir com os meus pacientes, e não propriamente perder 1 ou 2% de massa gorda. Claro que isso vai acontecer, com a reeducação alimentar eu sei que vai perder volume, eu sei que o número na balança mais tarde ou mais cedo vai descer, mas essa não é a prioridade. A comunicação entre o profissional e o paciente é extremamente importante e eficaz para um bom tratamento da doença. Como que você aborda essa questão do excesso de peso sem estigmatizar o paciente? Porque é um assunto, às vezes, um pouco delicado para algumas pessoas. Sim, é verdade, Ana. Muitas das vezes as pessoas que nos procuram já estão desconfortáveis, já aparecem na consulta muito desconfortáveis com a própria situação. Não é fácil exporem os problemas delas, e muitas vezes estamos a falar aqui de lutas de anos, não é? E que é difícil dar a volta. E eu acredito que a comunicação é o meu caminho andado para conseguirmos resultado. Tanto acredito que eu desde 2013 apostei nesta área, a área do coaching, porque acho que me permite ter ferramentas para conseguir ter uma boa comunicação com o paciente e acabar por conseguir também motivá-lo ao longo do processo, que isso acredito que é aquilo que me permite ter bons resultados com os meus pacientes. Conseguindo ter aqui uma comunicação clara, acessível, em que as pessoas consigam perceber de uma forma simples aquilo que estamos a comunicar, é meio caminho andado. Ser objetivo, estabelecer metas a curto prazo, a médio prazo, para depois conseguirmos avaliar de forma clara, e depois
identificarem-se, termos uma postura descontraída, sem estarmos ali com a postura do senhor doutor paciente, ou seja, tornar as coisas mais leves, porque o próprio processo de emagrecimento muitas vezes já é pesado, já acarreta aqui sentimentos negativos, e isso é tudo aquilo que nós não queremos passar na consulta. Nesse momento. Sim. Muito obrigada, caro nutricionista André Carneiro. Pelo convite. Meus sinceros agradecimentos pela sua participação, suas perspectivas e conhecimentos foram muito valiosos para o nosso projeto, e que possamos continuar trabalhando juntos para melhorar os hábitos alimentares e o estilo de vida da população. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite.